filme de origem de Rambo já tem seu protagonista. Segundo o site Deadline, Noah Centineo vai interpretar o jovem John Rambo. Como é que vai ser esse filme afinal? Fica nesse vídeo para saber de tudo. Começando mais um Outcast, eu sou César Monteiro. O ator Noah Centineo, de Para Todos os Garotos que Já Amei, Recruta e Adão Negro, foi escolhido para estrelar a prequel de Rambo. Ele vai interpretar o personagem eternizado por Sylvester Stallone em sua versão jovem. A ideia é mostrar o Rambo nos seus anos do Vietnã, que a gente não viu muita coisa lá nos 5 filmes estrelados pelo Stallone, né? A gente viu ali uns flashes de flashback no primeiro filme Rambo Programado para Matar. Mais precisamente quando ele estava na prisão e lembrava de quando ele foi prisioneiro no Vietnã e foi torturado. O filme vai contar com direção de Jalmari Helander, responsável pelo filme de ação finlandês Sisu, com o roteiro da dupla Rory Haynes e Sorabi Noshirvani, de Adão Negro. Jonathan Younger, presidente da produtora Millennium, disse o seguinte: estamos entusiasmados em apresentar um novo capítulo ao legado de Rambo. Esse projeto é uma homenagem a uma das maiores franquias da história do cinema, que agradará tanto fãs de longa data quanto novos públicos. E ele ainda continuou: com Jalmari Helander no comando, um cineasta de visão e energia excepcionais, encontramos o diretor perfeito para entregar uma experiência de ação e alto conceito. O ator ainda não se pronunciou, porque ainda não houve o anúncio oficial, mas é praticamente certo. Só tá faltando mesmo ser anunciado oficialmente. E o mais interessante nessa história é que o Noah Centineo seria o He-Man, né? Ele ia fazer o papel do He-Man no live action, que acabou nessa troca de mãos, troca de roteiro, por conta desses adiamentos, troca de estúdio para estúdio. Acabou que reformularam todo o elenco e o papel do campeão de Eternia foi para Nicholas Galitzine. E ele também vai ser o Ken, do Street Fighter. Bom, mas aí agora a gente quer saber sobre exatamente o que vai ser esse filme, né? Porque tudo bem, a gente sabe que vai mostrar o passado do Rambo. Mas que passado é esse que vai mostrar? Vai mostrar antes dele entrar no exército? Vai mostrar a entrada dele no exército? Vai mostrar ele de fato no Vietnã? Porque ainda não há uma sinopse oficial. E a gente sabe, pelo cânone, que o Rambo, ele foi para o Vietnã em 1966, ficou lá 1 ano, realizou 2 missões lá, retornou para os Estados Unidos em 1967 e aí ele ficou 1 ano treinando com as forças especiais do exército americano. Esse treinamento que foi coordenado pelo Coronel Trautmann. E aí, no final de 1969, ele retorna para o Vietnã na Brigada das Forças Especiais, como Boina Verde. Então, assim, o que o filme pode mostrar? O filme pode pegar justamente esse período que ele já vai como Boina Verde e mostrar o que veio antes, né? O treinamento com Trautmann, o primeiro ano de Vietnã, mostrar isso como um flashback, ou mostrar de forma resumida no primeiro terço do filme, vamos colocar, ou eles podem escolher mostrar de fato como foi esse primeiro ano de Vietnã, lá em 1966, nesse filme, e aí num possível segundo filme, ou de repente numa possível trilogia, aí sim desmembrar o período entre o treinamento com o Trautmann e a segunda ida à Guerra do Vietnã, que eu inclusive tô apostando mais nisso. Eu acho que não vai ser um filme só. Eu acho que eles vão fazer aí uma trilogia mesmo. Então faria todo sentido se seguisse exatamente essa ordem. Vietnã em 1966 no primeiro filme, treinamento em 1967 e ida ao Vietnã em 1969, aí no segundo filme, e o restante da campanha do Vietnã e a volta definitiva para os Estados Unidos num terceiro filme. Quanto à escolha do ator, eu achei que tá legal, porque quando ele foi fazer Adão Negro, ele teve que entrar num shape, né? Porque ele já estava treinando porque poderia ser o He-Man
Então, quando ele entrou no Adão Negro, o Dwayne Johnson fez questão que ele ficasse com um shape gigantesco, que ele não queria nenhum super-herói ali usando uniforme com enchimento. A começar pelo próprio Dwayne Johnson, né, que se vangloriou disso, inclusive. E aí o Noah Centineo, que fez o papel do Esmaga Átomo, teria que estar grandão também. E realmente ele entrou num shape muito bom e vai fazer sentido pro Rambo, né? Até porque o Rambo, nesse primeiro momento aí da vida dele, ele não precisa ser gigantesco, né? Ele tá gigantesco lá no Rambo 3, que o Stallone tava com um anabolizante até no cabelo. Mas você vê que no Rambo Programado para Matar, ele não tá uma montanha de músculos. E nessa história próloga, quem fosse pegar o papel não tinha necessidade nenhuma de tá tão shapeado. Aí agora uma coisa que vai nos interessar, se o Stallone vai estar envolvido com o projeto. Ele não vai estar envolvido com o projeto, mas pode ser que ele seja lembrado de alguma forma, fazendo um cameo ou coisa semelhante. Não tem nada definido ainda. E também a gente não tem como saber como vai ser a pegada desse novo filme, né? Se ele vai ter uma pegada mais de reflexão sobre a guerra do Vietnã e aproveitando isso também para dar uma alfinetada na política americana atual, ou se ele vai ser mais um filme de ação mesmo, igual Rambo 2 e Rambo 3. Eu arrisco dizer que eles vão querer se aproximar mais do Rambo 1, que era um filme de ação, mas que tinha alguma preocupação em refletir a questão do Vietnã, né? Porque o filme fala justamente de como ficaram os veteranos de guerra no país pelo qual eles foram lá lutar e foram recebidos até com um certo desdém. Afinal de contas, a esquerda da época era contra a guerra, extremamente contra, e a direita estava decepcionada com os caras porque eles perderam a guerra. A verdade é essa. Então a opinião pública estava bem hostil em relação aos veteranos da guerra. E aí seria interessante saber se o filme seria mais fiel ao filme de 1982 ou ao livro do David Morrell, que o surto psicótico do Rambo é ainda mais agudo e ele inclusive morre no final. Isso é uma questão interessante também. E vale a pena também a gente notar o seguinte: a tendência agora para as franquias sobreviverem, para essas franquias clássicas sobreviverem, é mesmo recorrer ao passado. Se não dá para substituir o ator, então que se volte para o passado para a franquia continuar. Porque, por exemplo, um Rambo com um Stallone com 80 anos não vai rolar. Um Indiana Jones com Harrison Ford com mais de 80 também não vai rolar. Um Alien com a Sigourney Weaver com 76 anos também eu acho muito difícil. Então a tendência é essa mesmo, é voltar as franquias do passado para mostrar a origem do protagonista ou eventos anteriores àqueles nos quais a gente conheceu os heróis, justamente para manter a franquia viva e, obviamente, o dinheiro rolando. E esse próximo Rambo aí, esse filme de origem do Rambo, ainda não tem data de lançamento, mas vamos aguardar aí as próximas novidades. Agora eu quero saber de você, tá levando fé nesse filme de origem do Rambo? Deixa aqui nos comentários. Tá chegando agora no canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos, segue a gente nas redes sociais, tem coisa legal lá, e deixa aquele like para fortalecer aqui o vídeo. Muito obrigado pela audiência e até o próximo.